Estamos no ar. Vamos começar, né, pessoal? Esperar o pessoal chegar. Vamos ver. Já tem gente entrando. E aí, boa noite, todo mundo. Primeira vez fazendo live, hein, pessoal? Não sei se vocês estão me ouvindo. Estão me ouvindo? Porque eu tô com esse fone. Não sei se está rolando o microfone aqui. Vamos lá, vou chamar Letícia. Convidar. O som tá ok? Letícia. Ai, que gatona. Boa noite. Tudo bem? Estão me ouvindo bem? Eu tô escutando, sim. Tá Acho ouvindo que bem? eu tô ouvindo, tá rolando. Você tá me ouvindo? Tô ouvindo bem. Ah, legal. E aí, tudo bem, Letícia? Tudo bem, graças a Deus. E você, doutora, como é que tá? Tudo bem, na correria, né? Geral aí, É, mas tá indo tudo é a bem, minha graças primeira a Deus. live também, viu? É, então somos primeira vez, nós duas. É, Nem vamos sei estrear mexer aqui. nesse negócio aqui. Se tiver Somos dicas duas. depois eu preciso salvar essa live, senão alguém me É, mata lá, na clínica. Então, eu posso começar dando uma introduçãozinha aí sobre esse sim. mês da psoríase, né? Então, esse mês aí a gente, dia 29 agora de outubro, é o Dia Mundial, né, de conscientização da psoríase. E a gente passou o mês todo aí focado, né? Todo dia, claro, é importante pra falar de psoríase, mas esse mês a gente focou bastante em conscientizar o máximo de pessoas aí que a gente conseguisse sobre a psoríase, sobre a artrite psoriásica, né, sobre dar na verdade, um norte aí, né, que acho que muita gente fica angustiada, né, às vezes com o diagnóstico, com a condição do tratamento, enfim, e a gente quis focar nisso para dar um alento aí e informação que eu acho que é o mais importante. Então, hoje vamos fazer uma live bem legal, né, Letícia? Tirar algumas dúvidas, falar um pouquinho do ponto de vista aí seu, do paciente, que acho que é super importante, principalmente para nós médicos, eu acho que é super legal isso. E dia 29 também, agora sexta-feira, a gente vai ter outra live, vai ser bem legal também. Vai ter dermato, vai ter reumato, vai ter equipe multidisciplinar, aí com nutrição, psicóloga, fisioterapeuta, então acho que vai ser bem interessante aí para todo mundo. E teremos também mutirão aqui em Piracicaba, tá? Numa praça. A equipe toda da clínica vai estar presente, aí dando informações, na praça da Regente Feijó com a governador Pinto de Toledo, ali perto da Biotipo, o pessoal que é de Piracicaba, se quiser aparecer, dá um oi para nós, vai ser bem legal. E vamos começar, né? Vamos. E aí, Mas Letícia, é o que você... super importante isso. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite da Clínica Vivência, da doutora Silvia. É um prazer enorme estar aqui dando voz, né, a todo mundo que está sofrendo com a psoríase, que sofre com artrite psoriásica, que não é fácil, né? Eu faço tratamento já há quase 17 anos, eu faço tratamento pelo SUS e, como todo mundo sabe, não é fácil, né? É bem sofrido, os tratamentos para conseguir tratamento, para conseguir consulta. Então, é muito importante a informação. A gente ainda tem muita gente eu conheço muita gente que não sabe nem metade o que fazer, que médico ir atrás, por onde começar, a pessoa fica perdida. E muitos ainda nem sabem que tem a psoríase. É isso que eu ia Então, falar, tem assim, muita gente que não tem nem diagnóstico, né?
Então, assim, a conscientização é, e todo mundo falando, todo mundo se unindo, isso é muito importante. Isso é muito importante de verdade. Eu fiz o Instagram faz 4 meses, bem pouco tempo, mas assim, Sério, de que tanto que legal. eu vi pessoas vindo perguntar, mas como que você está fazendo esse tratamento? Como que você conseguiu? Eu falei, gente, é muita gente, precisa realmente de É. informação. Então, eu queria agradecer de verdade, porque é muito importante isso. Ah, nós que agradecemos a sua participação, porque a gente queria justamente isso, né? Ter pacientes, pessoas reais falando sobre a doença, como foi sua experiência, como foi, né, seu diagnóstico, porque a gente já conversou um pouquinho, e você enfrentou vários desafios aí, né? Desde o comecinho do diagnóstico, né? Situa um pouquinho aí pro pessoal. A psoríase eu descobri na minha adolescência. Eu tinha uns 17 anos quando eu descobri. Mas, assim, a primeira vez que eu passei no dermato, ele fez eu cortar todo o cabelo. Ele me chamou de porca. Passei uma humilhação muito grande. Fez meus pais gastarem rios de dinheiro com medicação que não virou nada, para depois me encaminhar, né? Porque eu moro aqui em Jales, do interior de São Paulo, e aí me encaminharam para São José do Rio Preto. E lá tem o centro de psoríase, né? No É, ambulatório de dermato lá. E aí foi onde eu lá só de. Aí já fizeram a biópsia e já descobriram que eu tinha psoríase. Agora, a artrite psoriásica, eu vim descobrir o ano passado. bem Entendeu? Mas recente, demorou. então. É bem recente, porque eu fui tratada como fibromialgia, né? Entendi. Então, de primeiro foi colocado fibromialgia. Então, fiquei tratando fibromialgia, fibromialgia, mas eu continuo com as dores, muitas dores aqui, muitas dores ali, até que a médica resolveu, vamos fazer raio-x, vamos fazer, né, Aprofundar a ressonância, investigação um pouquinho. né? Aí foi onde ela bateu o olho e falou, é artrite psoriásica aqui. Só que aí entrou a pandemia, né? E Que junto dessa azar, né? pandemia, o rim. E eu tive que operar do rim, aí para voltar, eu tinha os exames para fazer. Então, quando eu voltei, essa médica já tinha saído, entrou outra médica, e essa outra médica queria refazer todos os exames de novo. Entendeu? Ela, não, ela olhou assim e falou: eu não estou muito certa disso, eu quero refazer os exames. Isso foi no começo do ano. E aí fez para mim voltar só em dezembro agora. Quer dizer, eu perdi um ano inteiro que eu poderia ter começado, né? O tratamento. Agora, esse mês passado, agora eu voltei na dermato, expliquei toda a situação, e aí elas por si só resolveram, né? Pedir, Adiantar um fazer pouco a sua vida. o imunobiológico. Então, ontem até fui para São José do Rio Preto fazer os exames, começar a fazer o PPD, tomei aqui, quinta-feira eu volto para Vai fazer a saber o resultado. leitura, Isso, fiz o raio-x de raio-x do tórax. isso, né? Então, aí dia 4 eu vou para a gente ver se já tá tudo certo. Então já começa, já entra com a medicação, com as papeladas, né? Que legal. E o Senão, biológico você vai iniciar por conta da pele e da artrite no fim, né? Das contas. isso. Porque eu tô tomando metotrexato. Sim, que é um Já remédio faz que a um gente usa tempo. bastante. É, já faz um tempinho, já faz uns 5 anos que eu tomo ele, mas eu tô bem tomada da psoríase, couro cabeludo e o tronco aqui. Tive nas pernas, mas agora deu uma melhorada. Mas eu senti que piorou um pouco depois da terceira dose da Covid, né, da vacina, que eu tomei AstraZeneca, três doses de AstraZeneca, e aí piorou bem. Parece que ativou tanto a artrite quanto a psoríase, vieram com tudo, né? Essa é uma dúvida Então, de alguns pacientes da também, vacina. Eu imagino que tenha, porque no consultório tem. muita gente fala assim, nossa, realmente, depois que eu tomei a vacina da Covid, minhas dores pioraram, a psoríase piorou. Eu senti, assim, rapidamente, as dores que muito tempo que eu não sentia no corpo todo, assim, vieram com Pegou tudo. Depois de passar uma semana da Covid, meu joelho, da semana passada, vacina. estava bem feio. Então, assim, isso tem muita gente tem muita dúvida sobre isso também. Eu tive, na verdade, assim, a maioria dos pacientes, né, com doença crônica ou imunossupressão, né, a gente trata várias doenças aí, o reumatologista, né, tanto
artrite psoriásica, artrite reumatoide, espondilite, um monte de patologias aí que a gente faz uso de biológico e de outras drogas imunossupressoras. A maioria dos pacientes, pelo menos falo por experiência própria, a maioria passou super bem pela vacinação, né? Primeira, segunda dose e tal. Mas eu tive, sim, alguns casos de pacientes que reativaram doença que estava quieta, né? Até paciente que usava imunobiológico, estava em remissão e reativou doença. Mas a notícia boa é que a maioria deles agora, ajustando dose de medicamento, tudo, né? A gente tomando algumas condutas aí, eles têm evoluído super bem, têm voltado a melhorar. Então, mas tiveram, sim, alguns casos, né? A vacina pode fazer, né, alterar um pouquinho a resposta imunológica do paciente, e ele reativar, inclusive a própria infecção, né? Se o paciente tiver também uma infecção por Covid ou qualquer outra infecção, ele também está sujeito aí a ter uma reativação da doença, que estava em remissão. Então, não é da sua cabeça, pode ter tido relação, sim. Eu agradeço. Obrigada pela resposta. Teve uma pergunta aqui, pergunta não, até uma pessoa falou que o metotrexato levou ela para o hospital, né? Por que tem gente, assim, que passa mal? Eu passo mal com metotrexato também, mas, assim, eu fico debilitada 1, 2 dias, tem vezes que até 3 dias, mas tem gente que não aguenta, né? Tem que parar com o Sim. metotrexato. O E por que que... Methotrexate, ele é um remedinho que para o reumatologista ele é um queridinho, né? A gente gosta muito do Methotrexate porque ele tem, a maioria dos pacientes tem uma resposta muito boa, principalmente na psoríase, que ele ajuda muito na pele, muito na articulação. Mas realmente ele é um medicamento que dá muita intolerância gástrica. Então, é muito comum o paciente ter bastante náusea, né? Tem o paciente, gente, que toma 10 comprimidos numa tomada só e passa super bem, não tem efeito colateral. Mas quem é mais sensível realmente pode ter náusea, dor de estômago, né? Às vezes é uma náusea que dura 2, 3 dias. Então, muitas vezes a gente tem a opção aí de alterar a via da medicação, né? Em vez de tomar por boca, tomar injetável, é uma coisa que ajuda muito, e que aí você não queima a droga, né? Você pode continuar usando methotrexate, mas por uma via diferente. Isso não sei se você chegou a tentar injetável, ou conhece Eu alguém só que tomo toma injetável. Você toma Eu tomo injetável, né? injetado, Eu não sei, comprimido. aqui na região a gente tem tido a dificuldade de acesso, né? O paciente toma injetável na farmácia de alto custo. Então, muitas vezes a gente tenta injetável, mas o paciente não consegue porque está em falta, enfim, acaba tendo que voltar para o via oral. Eu até tento com alguns pacientes que têm intolerância, parcelar a dose, né? Então, em vez de tomar ali 8 comprimidos de uma vez só, dividir depois do almoço, depois da janta, isso ajuda muito também, né? Diminuir o número de comprimidos por tomada, ou até às vezes eu faço dividir em 2 dias seguidinhos, porque às vezes o paciente tolera e fica bem, não toma todos de uma vez, toma, por exemplo, metade da dose na quarta, metade na quinta, o ácido fólico no outro dia, né, que você sempre tem que tomar casadinho aí o ácido fólico, e às vezes melhora, mas tem gente que não tolera mesmo fazendo essas mudancinhas aí, e aí a gente tem que tentar outras medicações, né, outros medicamentos, às vezes tem pacientes que a gente tem que até iniciar biológico um pouco antes por conta de intolerância medicamentosa mesmo. Entendi. Agora aqui é uma pergunta que deixaram para mim, né? Qual a influência da ansiedade na psoríase e, consequentemente, na artrite? A ansiedade, tem muita gente que até fala, eu já atendi paciente que fala, eu tenho psoríase nervosa, porque acha que o problema é só o nervosismo, só o estresse. Não é, né? Eu até brinco que não é todo paciente que passa um estresse emocional que vai evoluir com alguma doença autoimune, alguma artrite psoriásica ou psoríase. A pessoa tem que ter uma predisposição genética, né, para ter uma doença autoimune. E o estresse emocional, assim como o estresse físico, infecções, traumas, internação por algum outro motivo, tudo isso pode exacerbar, né, o nosso defeito imunológico ali, de quem tem doença autoimune. Então, aquela produção de anticorpos contra o próprio indivíduo acaba aumentando.
o estresse emocional pode fazer isso. Então, é, é muito difícil na psoríase, né? Porque a psoríase por si só já é uma doença que traz muita ansiedade, traz muita angústia pela lesão de pele, né? Às vezes o impacto social disso. E aí a ansiedade que é gerada, né, aumenta ainda mais e pode exacerbar ainda mais o quadro da doença. Mas ela não é culpada pela doença, não é o problema da doença autoimune não é só a ansiedade, né? Depende de muitos fatores ali para a pessoa desenvolver a doença, né? Ou ter um quadro mais agressivo ou não, mas que existe sim o fator estresse, pode agravar o quadro, isso a gente vê na prática e vocês, ninguém melhor do que vocês aí para relatar, né? Que quando tem estresse, às vezes a poeira assenta, aí que vem a piora a pele, né? É verdade. Terapia é o principal, né? Às vezes a gente precisa até de um auxílio de um remédio para dar uma Segurar acalmada, um né? pouquinho. Segurar um pouco aí a ansiedade, mas terapia é o principal. A gente tem que aceitar, né? Trabalhar a aceitação, Sim, primeiro de tudo, e depois devagar ir trabalhando para segurar um pouco, porque um dos principais gatilhos, né? É é, com emocional. certeza. Influencia muito Agora, mesmo. agora tem uma outra pergunta aqui. É, uma moça queria saber se tem alguma influência, o anticoncepcional com os remédios para psoríase, né? No caso desses tratamentos, imunobiológico, imunossupressor, Se, se tem alguma. se tira o efeito. Eu acho que sim. Ó, o anticoncepcional, né, eu não entendi a pergunta, se o biológico tira o efeito do anticoncepcional ou o contrário? Se tem uma influência um no outro, um negócio assim. Então tá, Se tem vamos alguma lá, o influência. biológico, no, Caso, eu tomo anticoncepcional, né? sim, E sempre é deixado bem claro, né? Tomar cuidado em relação à gravidez, por causa que as medicações são fortes, né? Então a gente tem que ter um sim. método contraceptivo, né? É, Comigo mais do que nunca o tive problema. método, ainda mais que usa Nunca. metotrexate, né, que tem um risco bem grande, né, o metotrexate, gravidez com metotrexate é uma coisa muito importante de lembrar que é perigoso, né? O metotrexate pode ter um efeito aí teratogênico, né, de uma formação fetal, então tem que sim tomar, às vezes, cuidado com o anticoncepcional usa mais do que um método. Mas o que, que eu te digo, assim, o biológico afetar o funcionamento do anticoncepcional, eu acho bastante difícil, tá? Porque o biológico é uma terapia-alvo, né? Ele é um anticorpo que gruda ali na citocina inflamatória que causa doença. Então, ele tem um alvo terapêutico muito definido e ele não é diferente do metotrexate, por exemplo, ser uma ação sistêmica, né? Ele mexe em várias coisas ali para modular a imunidade. O biológico, ele tem um alvo, ele gruda direto no alvo dele e é difícil ele interagir aí com outras coisas, né? Então, eu acredito que no caso do biológico, alterar o efeito da anticoncepção, eu acho muito difícil, muito improvável. Agora, o anticoncepcional alterar aí a ação do biológico, ele funcionar menos, ter uma resposta terapêutica inferior, a gente sabe que as doenças autoimunes elas têm influência hormonal, né? Então, a gente vê que tem algumas doenças reumáticas que pioram na gravidez, por exemplo, outras que melhoram na gravidez. Então, pode ser, sim, que o hormônio ali do anticoncepcional possa mudar um pouquinho a expressão da doença, mas não tanto que acho que alteraria o efeito do remédio. Talvez a doença de base fique pior ou melhor e a expressão da doença seja diferente, né? Uma psoríase um pouco mais leve ou um pouco mais exacerbada pela questão hormonal em si, né? Não dá pra gente, é difícil, muito difícil a gente pontuar que a culpa é do hormônio, da dose do hormônio, mas eu acredito que possa ter uma relação nesse sentido. Agora, o biológico afetar o funcionamento ali, a efetividade do anticoncepcional, eu acho muito improvável.
ficou bem respondido. Fica a dica aí para quem, né, tem essa dúvida e quem pensa em engravidar também está sempre falando, conversando com o Sim, médico, para saber desses riscos, né, e estar esperto. sim. O imunobiológico, a doutora falou que ele ataca ali especificamente, né? Mas ele tem efeitos colaterais, que nem o metotrexato? Pode ter, né? Todo medicamento pode ter efeitos colaterais. Os medicamentos injetáveis, que são os biológicos, né? Dependendo da via de administração, o que, que a gente vê mais comum de evento adverso? Por exemplo, as injeções são subcutâneas. Não é incomum ter reação local da aplicação. Então, aplicou ali na barriga, né, a injeçãozinha, pode ficar 1, 2 dias ali com um pouquinho mais de um vermelhãozinho, né? Tem gente que tem já reação alérgica na aplicação, a gente tem que trocar de medicamento. Então, nas aplicações podem ter eventos alérgicos, né? Ou até quem faz na veia, um quadro de urticária, alergia mesmo como a qualquer medicamento. Isso pode acontecer, é raro, mas pode acontecer. E o evento adverso mais comum, assim, de imunobiológico, são infecções, né, que a gente tem que sempre tomar atenção. Então, você vai ser orientado, provavelmente, você vai iniciar aí com o imunobiológico, que a gente tem que ter uma atenção muito importante antes de aplicar os imunobiológicos. Sempre tem que fazer uma triagem. Se você não for fazer num centro especializado, né, de terapia imunobiológica, que eles vão te questionar, fazer uma triagem mesmo infecciosa, o paciente que faz uso dessas injeções, ele tem que saber que sempre antes da aplicação, ele tem que perceber se ele está com algum sintoma de infecção já. Às vezes o paciente está, eu tô com dor de garganta, eu tô com uma tosse, com febre, não é para aplicar o biológico, ele deve ser postergado até a resolução dos sintomas, né? Então, como é um imunossupressor, né, o risco maior são infecções. Não é comum isso, tá? A gente que é reumatologista usa muito o biológico, e eu tive raríssimos casos, assim, de ter que trocar de imunobiológico ou suspender por infecção de repetição, né? Mas pode acontecer, o paciente está mais sujeito, sim, a desenvolver infecções. Então, tem que ter muita atenção. Em cirurgias, né, a gente tem que ter um manejo desse biológico, dependendo da cirurgia, se é de uma cirurgia potencialmente que possa contaminar, então tem que fazer o manejo de suspender esse biológico antes, tem o tempo certo para retornar com ele, então são medicamentos que têm que ser bem manejados, né, pelo médico prescritor aí, o paciente usar com segurança. Entendi. E eu vi uma pergunta aqui que eu achei interessante. Que nem eu vou começar a tomar o imunobiológico. Quais são as vantagens de eu estar entrando nesse novo tratamento agora, com o Olha, imunobiológico? primeiro, não é qualquer paciente que tem indicação de biológico, acho que vale a pena ressaltar, porque se você for procurar aí pessoas que usam, tem uma mudança muito importante no tratamento, né? Os pacientes melhoram muito, tem uma resposta muito importante de melhora, por ser uma terapia-alvo, né? Então, é um medicamento altamente tecnológico, ele é bem caro, né? A gente vê que o preço dele não é à toa ele ser tão caro, ele foi muito estudado, ele é feito, não é uma medicação sintética, tem todo um mecanismo ali para fazer esse medicamento, então, e é um medicamento, é um anticorpo que você está usando, né? Como você produz anticorpo contra uma infecção, né? Inventaram o biológico que ele é um anticorpo contra a inflamação da doença. Então, é um medicamento que ele tem o poder ali de interromper a inflamação dessa doença, ou quase, ou totalmente, ou quase totalmente, né? Então, as respostas que a gente vê com o biológico são fantásticas, né? Tem pessoas que melhoram com medicação convencional? Tem sim, eu tenho um monte de paciente em remissão usando methotrexate, por exemplo. Mas tem pacientes que têm uma doença mais agressiva, né? Que a gente precisa dar um segundo passo aí. E normalmente os pacientes respondem muito bem, né? Tem raros casos aí que são pacientes que falham mais a tratamento, mas a maioria
responde muito bem ao tratamento biológico. Acho que você vai se surpreender aí. Espero que você Tomara. evolua super bem, responda super bem. Tomara. E assim, quando a pessoa, mesmo tá tomando alguma medicação, às vezes vai demorar para sair a consulta no médico, e aí as articulações estão inchadas e tá sentindo muita dor. É, qual a medicação mais apropriada para estar tomando e o que fazer com pressa, o que a pessoa pode fazer ali para estar ajudando a passar até chegar aquele dia de ir no médico? Então vamos lá. Paciente que já está em tratamento e reativou uma artrite, por exemplo, né? É anti-inflamatório, né, que a gente usa. Aí vai depender de qual anti-inflamatório, se o paciente pode ou não usar anti-inflamatório. Quem tem psoríase, a gente não usa corticoide oral ou injetável, porque eu acho que isso é um erro de muita gente, né? Vai na farmácia, às vezes toma uma injeção de corticoide, que é uma dose cavalar ali de corticoide, que pode ser muito prejudicial para a pele. A articulação melhora. A gente adora corticoide, né, para articulação. Mas para quem tem psoríase, o corticoide pode ter um efeito rebote, ele pode dar um quadro eritrodérmico, né, que a gente fala, que pode acometer o corpo inteiro de lesão cutânea, que tem que internar o paciente, é super grave. Então, talvez não na primeira aplicação de uma injeção de corticoide, o paciente vai evoluir assim. Mas eu já vi pacientes que com frequência tratavam, inclusive, o quadro de pele, né, da psoríase com corticoide. E aí, um desfecho não muito legal. Então, corticoide a gente tende a evitar. E anti-inflamatório é o que a gente acaba usando pontualmente nessas reativações, né? Às vezes por um tempo um pouquinho maior, aí, normalmente mais uns 7 dias ou até 10 dias de anti-inflamatório, né? E analgésicos. Então, não é muito diferente do que acho que você faz, né, É, também, dos anti-inflamatórios. Muitas vezes não resolve 100% aí tomei da dor, e fiz para ajudar, eu fiz ventosa, fiz eletroterapia para dar uma para tirar ajudada, dor, porque né? ajudar porque tava Isso, às terrível. vezes O você remédio pode se só. lançar mão de terapias complementares aí, né? De fisioterapia, analgésica, assim, pode ajudar, ultrassom, né? Então, auxilia bastante na dor, né? Mas claro que o tratamento, se a pessoa está reativando ou da artrite, ela precisa utilizar o tratamento sistêmico, né? Para evitar, É, eu sempre falo para meus pacientes, se está precisando de muito anti-inflamatório, é porque a doença não está controlada. Então a gente precisa otimizar, né, a imunossupressão para usar o mínimo possível de anti-inflamatório e corticoide, né, nas patologias que a gente usa corticoide. Então a ideia é que o paciente fique com o tratamento da doença e o mínimo possível ou nada de corticoide e anti-inflamatório. A gente sabe que o uso crônico aí de anti-inflamatório e corticoide são mais prejudiciais a longo prazo do que o tratamento da psoríase ou da artrite, né? sim, sim. E por que a gente pensa assim, né? Eu falo, até minha mãe fica meio assim, porque a gente começa a fazer exercício físico, né? E aí fala, tá vendo? Você machucou o joelho, aí ó, você tá forçando o teu joelho, mas não, os médicos falam, você precisa fazer exercício físico. Por que que o exercício físico é bom para artrite? O exercício físico é super importante para qualquer doença autoimune, qualquer doença reumática aí, né? É óbvio que você não vai forçar uma articulação que está inflamada, né? Tá com um tornozelo super inchado, com artrite, você não vai correr com esse tornozelo, porque o impacto e o estímulo mecânico pode até, né, retardar o processo aí de resolução dessa inflamação. Mas o exercício físico, ele produz um monte de substâncias boas no nosso corpo, né? Além dele melhorar a questão da imunidade mesmo, você às vezes produzir até menos autoanticorpos ali contra você mesmo, pelo bem que o exercício faz, você vai melhorar o humor, melhora o estresse. Então, para quem tem doença autoimune também, isso é super importante, porque você acaba é, diminuindo aqueles outros fatores estressores que acentuam, que reativam ainda mais a sua doença, né? E o exercício é super, super, super importante. Todo paciente com doença autoimune, com fibromialgia, com dor crônica, vai se beneficiar com exercício. Ele tem que ser bem orientado, bem indicado, né?
Uhum. individualizado, né? Aquele paciente que tem, às vezes, alguns grupos musculares que precisa fortalecer mais do que outros, né? Ou se está com alguma atividade de doença em algum segmento do corpo, poupar um pouco aquela articulação e intensificar em outro ponto para conseguir fazer atividade física. Mas melhora, você teve essa experiência já de melhora com exercício? Por experiência própria, eu tomava nortriptilina que a Reumato tinha dado para mim à noite para dormir. Faz 2 meses que eu estou sem ele. Estou Olha que dormindo. beleza, gente. Eu falo, olha que relato super importante. É inacreditável, eu não dormia, eu ficava que nem uma coruja acordada, não dormia de jeito nenhum. Depois que eu comecei a fazer os exercícios com personal, seguindo tudo certinho, eu falo, olha, 10 mil vezes você pagar uma personal, pagar uma Tem que academia, pagar remédio, às vezes. gente, as pessoas têm que ter consciência disso, Sim. entendeu? Dormir, eu chegar no horário de desmaiar. Quando eu ia para Rio Preto, no ônibus da prefeitura, eu não dormia. Eu chegava lá cansada, exausto, eu desmaio agora dentro do ônibus. Não, não dá para acreditar. Mas isso é exercício, foi os E precisa de exercícios. muita dedicação, né? Precisa de muita dedicação para manter regularmente a atividade física. Não é uma coisa fácil. Eu sempre falo aos pacientes, né? Tem muita gente que fala, eu trabalho de tal hora a tal hora. Mas é uma coisa que tem que ser priorizada, porque beneficia demais o tratamento. Consequentemente, um paciente que faz mais atividade física, ele quer comer melhor também. Então, uma boa alimentação também é super importante para qualquer pessoa, né? Não só para quem tem doença, mas principalmente para quem faz algum tratamento crônico, né? É maravilhoso. Eu tinha visto aqui uma pergunta em relação ao corticoide, né? Só para voltar um pouquinho, perguntaram se Uhum. até o corticoide tópico também tem Meu, mesmo. foi bom isso daí de ser falado, porque na psoríase, o corticoide tópico, né, aquele em creme, pomada, que é passado diretamente na lesão, ele é muito bom, ele pode ser usado sim. Né? Aí, claro que aí o dermatologista tem que avaliar, né, a extensão da lesão, tudo isso tem que ser bem avaliado para ser indicado o corticoide ideal, porque os corticoides aplicados também, eles têm potências diferentes, né? Então, depende do lugar que é a lesão, vai ser uma potência mais indicada pelo dermatologista. Se é muita extensão do corpo, né? Você vai passar corticoide ali no corpo inteiro, pode ter uma absorção sistêmica pela pele. Então, tudo isso tem que ser bem orientado, mas o corticoide aplicado tópico assim na pele, ele é super indicado na psoríase. Foi bom ter pontuado isso. Quando eu falo do corticoide, eu estava me referindo ao corticoide oral ou injetável. Uhum. E perguntaram também o que é artrite psoriásica. Então estamos falando de psoríase e artrite e a gente não falou desse assunto. Artrite psoriásica, né? Como funciona? O que é artrite? Artrite psoriásica, então a psoríase, vamos falar um pouquinho da psoríase, porque é uma artrite psoriásica está dentro, né, da mesmo mecanismo de ação da psoríase. A psoríase é uma doença inflamatória, autoimune, crônica, que agride a pele, né? O paciente, o próprio organismo dele inflama a pele, causa aquelas lesões avermelhadas, esbranquiçadas e descamativas, né? Aí tem várias manifestações aí do quadro cutâneo, pode pegar couro cabeludo, áreas extensoras, né, de cotovelos, joelhos, o tronco, tem o tipo palmo plantar, que pega, né, palma de mão, planta de pé, e tem vários tipos, né, de lesões cutâneas. A dermatologia fala bastante sobre isso. Mas a psoríase, ela pode, é uma doença sistêmica, né? Então, ela pode acometer outros órgãos. Então, assim, a parte da manifestação articular, a gente vê em até 30% dos pacientes que têm o diagnóstico de psoríase. Então, isso varia muito, né, dependendo dos estudos, mas até 30, 40% dos pacientes com psoríase podem, em algum momento da doença, evoluir com um quadro articular, que é a inflamação da articulação, né? Ela faz uma artrite em algumas articulações. Tem várias manifestações da artrite psoriásica, né?
Então, as mais comuns que a gente vê dactilite, que é aquele dedo em salsicha. Às vezes o paciente acha que machucou, que bateu. Por isso que, às vezes, o diagnóstico da artrite psoriásica é tão demorado, né? E muitas vezes o paciente acha que ele que causou algum trauma naquela articulação e por isso está doendo. A gente sempre tenta achar uma causa, né, para aquilo e não tem causa. Às vezes é a psoríase, né, que está causando a artrite e se o paciente não tem informação, ele realmente fica, às vezes, patinando ali no diagnóstico. Então, a dactilite é o dedo em salsicha, pode acontecer nas mãos ou nos pés. A psoríase causa muita entesite, que é a inflamação das ênteses. Olha que nome esquisito, né? Êntese, É. ela é a estrutura que o tendão, é o local onde o tendão se prende no osso. Então, aqui no cotovelo, né, o cotovelo do tenista, cotovelo do golfista, sola de pé, que faz a facite plantar, tendão de Aquiles. Todos esses lugares são lugares de êntese, que é muito comum o paciente com psoríase falar, né? Às vezes chega no consultório, até do dermatologista, e fala, nossa, eu tô com uma dor na hora que eu piso no chão, ou tô com uma dor no cotovelo, não fiz nada com esse braço, tá doendo. E a hora que você examina, tá inflamado, né? E tem o quadro axial, que eu não sei se é o que você apresentou, e tá de coluna, que inflama ali sacroiliaca, ou, né, pode fazer pontes ósseas entre uma vértebra e outra. Pode ser confundida às vezes com fibromialgia pelos sintomas de fadiga, de dor generalizada. Então, não é incomum realmente a gente pegar paciente que às vezes está por muito tempo tratando como fibromialgia, e é um paciente que tem uma dor inflamatória, acorda de manhã com muita dor, não descansa de noite porque tem dor, né, de coluna principalmente, e é um quadro que dá muito desânimo e fadiga. Eu acho que eu quero pontuar bem isso, porque paciente com doença inflamatória, artrite psoriásica com quadro de coluna, espondilite anquilosante, o paciente até fala, nossa, eu não sou gente, de manhã, a hora que eu acordo, eu levo 2 horas para começar o dia, eu tenho muita rigidez no corpo, né? Dá até Então, vergonha. Dá até vergonha de falar para as pessoas, sabia? Dá até acho que é vergonha. até Gente, eu preconceito, né, de quem tá do lado e fala, nossa, mas que é isso? não faz nada. O que você fez? Você nem. Nossa, ai, que exagero, sabe? Esse é o preconceito de quem tem artrite também, né, sofre. Eu sentia vergonha. Eu não dava conta de lavar uma louça, porque eu ficava É, em pé, e aí daqui a pouco eu tinha que sentar, e a pessoa já olhava assim, ué, mas não fez nada, você tá lavando uma louça. Então... Aí às vezes você segura a dor, sente a dor, e fica calada, né? não fala porque você fala assim, eu devo estar ficando doida, não é possível, não pode um negócio desse, né? E aí é onde você ouve aquelas coisas, você tá com mania de doença, você tá com mania de dor, você gosta de ficar doente, entendeu? Então Ah, é muito ruim mesmo. é terrível. Mas o É quadro terrível. de coluna é mais lento mesmo, mas muitas vezes é o mais negligenciado, digamos assim, porque a gente tem que fazer exame de imagem, né? Tem que, às vezes, exame de sangue com aumento de prova inflamatória, a gente vê nesse paciente. Isso é legal de falar também, porque o diagnóstico de artrite de psoríase, ele é um diagnóstico completamente clínico. Então, vai muito da experiência do profissional, né, que está vendo aquele paciente, de examinar. Às vezes, no exame físico, a gente diagnostica até rápido por ver uma artrite ali, né? Quem tem o olho mais treinado consegue pontuar isso até rápido. O paciente com psoríase, né? Nossa, seu dedo está com uma artrite ali, já faz diagnóstico. Agora, quem tem quadro de coluna, com sacrileite, né, o quadro axial é exame de imagem, a clínica do paciente, e se o paciente tem aumento de provas inflamatórias, né, PCR e VHS, é uma coisa que ajuda, mas tem paciente que não aumenta a prova inflamatória. Então, tem que lançar mão de exames de imagem mesmo, ressonância de sacrilíaca ou de coluna, né? Que aí a gente vê alterações bem características da doença e às vezes a gente vê até sequela já, infelizmente. O paciente que às vezes levou É. muito tempo para fazer esse diagnóstico. Que nem no meu caso, na ressonância, a médica falou que não apareceu. Só que ela falou que vai muito da pessoa Lauda. que tá, que laudo. Porque ela falou que no raio-x dá para ver claramente, né? Mas Sacrileite. no, é, mas no,
Na ressonância não apareceu. Aí a outra médica ficou em dúvida, isso, né? Entendi. A médica, ela viu o raio-x, mas para ela ainda não estava muito certo, tá? Ela falou, então vamos fazer tudo de novo. Então foi onde aí me complicou um pouco. A outra já estava Sim. certa. Ela falou, você precisa entrar, já entrar com os exames, mas aí É. vi mal entendido aquele embolo que aconteceu, né? A perguntar Consequência de aqui, azares, né, Letícia? Você aí, ó, tem. bem, às vezes dá um desânimo, mas vamos Mas seguindo. A gente vamos tem que seguir em frente. Agora você seguir. está quase chegando lá, né? Acho que já está meio caminho andado aí. Não é fácil, mas estou chegando. É isso Estão aí. perguntando aqui, o tratamento com biológico demora para entrar a remissão, para levar a remissão? Depende, né? A gente tem. A gente tem até 6 meses aí para ver resposta do tratamento, né? Então, o paciente que inicia com biológico hoje, tem paciente que demora mais a mostrar melhora. Mas, normalmente, eu já tive casos do paciente na segunda dose de indução de um biológico, já ter um efeito fantástico. Então, isso varia muito. E já tive paciente que já chamei ele na consulta para trocar o biológico e com 6 meses ele entrou em remissão, ele melhorou. Então, é muito de paciente para paciente. Mas a gente normalmente aguarda até 3 ou até 6 meses, depende do biológico. Tem biológico que a gente sabe que ele tem uma resposta mais terapêutica mais rápida e a gente está autorizado a aguardar só 3 meses para já fazer troca caso o paciente tenha uma falha. E tem biológico que a gente esperaria até 6 meses para ver resposta. E é um conjunto Entendi. de fatores, né? Eu acho que o paciente, quem estiver assistindo, é interessante de pontuar que assim, não é só, não apostar as fichas só no biológico ou só no tratamento. Todo paciente que vai no consultório, eu falo, não adianta só medicação, a gente está fazendo uma parte do seu tratamento. A outra parte é mudança de hábito de vida, controle de peso, boa alimentação, atividade física, controlar pensamento, né? Que às vezes a pessoa tem uma ansiedade absurda. Então, assim, fazer terapia, psicóloga, é multidisciplinar. Então, aquele paciente que deposita todas as fichas ali só no tratamento medicamentoso, tá errado. A gente tem que fazer um monte de outras coisas juntas, né? Então, acho que isso é importante falar. E eu tenho Eu um falo que monte a de gente, paciente com diagnóstico precoce que melhora antes do biológico até, porque faz outras mudanças, né? Então, o biológico é fantástico, mas nem todo mundo vai precisar dele, vai ter indicação dele, né? é, eu falo que a gente teima um pouco, porque assim, conforme vai passando o tempo, você tenta lutar, deixa só na mão de um remédio, né? Aí você vê que não dá certo. Você tem que fazer uma Sim. terapia, você tem que fazer exercício físico, você tem que cuidar da alimentação, né? E aí, com a ajuda da medicação, né? Que aí vai juntando tudo que vai dar certo, entendeu? É Mesmo verdade. assim, eu faço quase tudo e tô na luta ainda, tô Tá na aqui, luta. entendeu? Mas Então, não desanime. não, a gente não pode desanimar. Tem vezes que a gente dá uma Mas é, escorregada, né? E quando a gente está verdade. nessa situação e sai dela, volta de novo, aí volta, continua com essa medicação ou troca o tratamento? Quando a pessoa está em Desculpa, remissão, quando está em remissão, se continua com o tratamento? volta a doença Não, de ó. novo, volta, A gente normalmente né? faz como que a gente. É uma doença crônica, né? Então, assim, a gente nunca fala em cura, mas a gente fala em tratamentos excelentes, várias opções aí. E quando o paciente atinge remissão, o paciente entrou em remissão, a gente não vai lá e tira todas as medicações. A gente tem uma sequência ali de reduzir dose, né, espaçar a aplicação do medicamento, mas isso a gente tem que fazer muito gradualmente, né? O que a gente percebe? Se tira rápido, o paciente reativa rápido também. Então, eu gosto de aguardar pelo menos um ano e meio, paciente em remissão, para eu começar a diminuir dose de imunossupressor, tá? Corticoide, anti-inflamatório, né? Corticoide em caso da psoríase, não. Mas anti-inflamatório, o paciente já não está usando mais, né? Está em remissão, sem anti-inflamatório, usando só o medicamento da doença reumática. Então, eu prefiro aguardar um ano e meio ali com o paciente em remissão antes de eu começar
a diminuir medicamento. Mas é possível. Eu tenho paciente com espondilite anquilosante, por exemplo, que em vez de aplicar semanalmente um biológico, ele aplica a cada 3 semanas. Então, assim, a gente conseguiu manter ele em remissão com uma dose, né, uma posologia bem mais espaçada. Então, a gente tem isso daí, a gente não vai, a gente tenta deixar o paciente em remissão com o mínimo de dose possível e mínimo de medicação possível. Mas a gente não pode sair tirando rapidinho os remédios ali, né, logo que o paciente atinge remissão. É um trabalho bem de formiguinha mesmo. Entendi. Aí, perguntando aqui também, como saber se entrou em remissão? Primeira coisa, quadro clínico, né? O paciente que entra em remissão, ele tem uma melhora considerável. Ele fala, eu não sinto mais dor articular, né? É, eu tenho, acordo de manhã, não tenho rigidez, estou sem fadiga, não estou com nenhum inchaço nas articulações, ou quem tem quadro de pele, né? Secaram as lesões, não tem lesão de pele, né? Muitas vezes a gente consegue a remissão, algumas vezes a gente consegue uma baixa atividade de doença, né? Tem paciente que às vezes a gente não consegue com que ele entre completamente em remissão. Fica ali às vezes com uma juntinha inflamada, duas, uma lesão pequenininha de pele, mas comparado ao quadro anterior já é um grande avanço, né? Então, mas a remissão é quando o paciente está com provas inflamatórias negativas, não tem inflamação articular no exame físico, nem no exame de imagem, né? Às vezes quem tem quadro axial, ressonância não é para ter edema ósseo, sinais de inflamação aguda, né, ativa. Então, são diversos fatores aí que a gente avalia. Mas o quadro clínico do paciente é o principal. O paciente, ele vai estar bem, né? Aí, às vezes, tem paciente que tem fibromialgia associada. Então, quem tem dor crônica por outros fatores, aí é um pouquinho mais subjetivo da gente avaliar, né? Entendi. E no caso do exame da tuberculose, todo mundo tem que fazer, né? Para Se é fazer o. biológico, sim. E se ele der positivo, e aí como é que tem, Então, que a gente tem que fazer? primeiro de tudo, assim, o PPD, né, que é o teste tuberculínico que a gente faz, a gente sempre, quando vai iniciar um biológico ou uma droga dessas mais novas, a gente faz o PPD e o raio-x de tórax, e às vezes tem que aprofundar ainda a avaliação se caso o paciente tem história aí de tuberculose na família, algum contato importante com tuberculose ou alguma alteração no exame de raio-x, né, que sugira uma infecção pregressa aí por tuberculose. Por que é feito o PPD antes do início do biológico? Ele é muito importante para quem vai usar a família de medicamentos biológicos dos anti-TNFs, que é o fator de necrose tumoral. Porque essa citocina inflamatória, ela está muito relacionada à formação do granuloma que contém ali a tuberculose, quando a gente tem um contato com ela. Então, quem usa esse medicamento pode, às vezes, reativar uma tuberculose latente, né? E às vezes nem sabia que tinha. Então, a gente tem que fazer o PPD, mas para avaliar. O PPD é muito difícil de falar dele, né? Porque quem tem PPD reator não quer dizer que tem tuberculose ou que teve tuberculose, tá? Ele é uma reação imunológica ali que a gente avalia. Mas quem tem o PPD reator tem uma chance um pouquinho maior ali, talvez, de reativar uma tuberculose latente com o uso dos biológicos, principalmente da família dos anti-TNFs, tá? Tem outros biológicos que tem vários estudos de milhares de pacientes usando que não tiveram reativação de nenhum caso no mundo de tuberculose. Mas quem tem esse PPD reator, não é que não vai poder usar o biológico, tá? A gente faz essa triagem para evitar lá na frente que o paciente tenha alguma complicação. E quem tem o exame positivo, ele faz um tratamento preventivo aí de tuberculose. A gente faz um tratamento profilático, que a gente fala. E faz uso de um comprimido ali, que é usado no tratamento da tuberculose. Faz uso por 6 meses, ou dependendo da história do paciente, se teve realmente um contato importante ali com alguma pessoa que tratou tuberculose, né, uma epidemiologia positiva, pode fazer uso até 9 meses desse medicamento para evitar que ele tenha ali uma reativação de tuberculose, né, que pode ser um quadro bem ruim, bem complicado.
Entendi. Eu tô aqui esperando o meu. Tá vermelhinho ainda, tá marcadinho. Aqui, ó. Mas não tô vendo nada ali, né? Tá aparecendo alguma coisinha, não? É, tá bem no meinho, assim, só Eu não vermelhinho. consigo ver aqui, mas talvez, né? Você fez Tem que hoje? ver. Fiz ontem. Fiz ontem. É. Aí ela falou pra deixar a marcação, marcar sempre com a Sim. caneta. É, porque ela Tamo, vai tamo... ler, medir bonitinho, né? E dependendo do resultado, tem que começar esse tratamento preventivo. E aí, o biológico, nesses casos, a gente pode estar autorizado a iniciar, aplicar as injeções com 30 dias de uso desse tratamento preventivo da tuberculose, tá? Então, assim, não é uma questão de que quem tem positivo não vai poder tratar, nada disso. É mais uma prevenção, né? Um cuidado maior para a segurança. Entendi. Eu tenho uma amiga minha que ela tem psoríase, só que ela teve um problema. Ela deu positivo, ela começou a tomar as medicações, só que deu hepatite medicamentosa nela. E aí ela não pôde continuar e não pôde tomar o imunobiológico. Nesses casos, assim, o que pode estar fazendo? Ela continua com Ela outro teve o tratamento? PPD positivo, começou o tratamento profilático, não tolerou e aí ficou no meio do caminho. Não foi nem para frente nem É, para trás. Foi isso que aconteceu. Ela, você sabe me dizer se ela tinha história de tuberculose importante na família? Tudo isso tem que ser avaliado, na verdade, né? Um paciente que tem PPD eu não sei. reator, ele tem que ser feita uma investigação. Teve contato próximo com alguém que teve tuberculose, né? Na família, amigo, né? Alguém bem próximo. Se ela não tem história de contato com tuberculose, a gente fica um pouco mais seguro, né? E outra coisa que pode ser feito é ser feito aquele teste, um teste de sangue, que chama IGRA, que ele avalia, ele é muito mais fiel para saber se a pessoa teve esse contato com tuberculose ou não. O IGRA vindo negativo, ela pode dar seguimento ao tratamento biológico dela, tá? Então, o que que Entendi. eu acho nesse caso? Se ela é uma paciente que tem real indicação de biológico, ela e o médico juntos, eles têm que avaliar risco-benefício, tá? Então, eu, no caso do profissional, solicitaria esse IGRA. Às vezes tem programas de apoio ao paciente, né, desses fabricantes aí de biológicos que fornecem senhas, vouchers aí, para o paciente fazer a coleta, inclusive, sem custo, tá? E é um exame muito mais específico da tuberculose do que o PPD. É um exame que, é aquilo que eu falei, quem tem positivo não quer dizer que tem tuberculose, que teve tuberculose, não quer dizer muita coisa, né? É uma resposta imunológica ali que você está testando. Mas o IGRA não. O IGRA é um exame muito mais fiel. Então, se ela teve o PPD reator e não tolerou o tratamento, eu acho que tem que dar seguimento nisso daí, fazer uma tomografia de tórax, um raio-x de tórax ali, se o raio-x de tórax deixa dúvida de alguma alteração sugestiva de tuberculose, tomografar esse paciente, tem alguma lesão, né, de sequela aí por tuberculose no tórax? Não, um ponto positivo. Não tem história familiar de alguém que teve tuberculose, outro ponto positivo. Fez o IGRA, deu negativo, biológico, vai para frente, entendeu? Só que Entendi. mesmo assim, se ela não tiver acesso a tudo isso, eu ainda acho que é um paciente que o profissional e o paciente têm que fazer uma decisão compartilhada ali, entendeu? Ela está sofrendo muito com a doença, ela tem necessidade do biológico. Às vezes a gente tem que avaliar na nossa profissão, é muito difícil, às vezes a gente tem que avaliar risco-benefício, né? E muitas vezes indicar o tratamento biológico, mesmo com PPD reator, em um paciente que não conseguiu fazer aí a profilaxia num caso raro como esse. Mas eu acho que ainda dá para fazer o IGRA, dá para, se ela tiver imagem suspeita no tórax, tomografar o tórax para tirar dúvida e conversar bem com o profissional que está atendendo ela. Eu não desistiria tão fácil assim, não. Entendi. E quando a pessoa está tomando imunobiológico, toma metotrexato junto? Ou Pode só tomar. imunobiológico? Não. Pode A tomar. gente muitas vezes usa o metotrexato junto, inclusive na maioria dos casos, o metotrexate junto em baixa dose evita com que o paciente produza anticorpos contra o próprio biológico, tá?
Então, a gente vê ao longo da doença, do tratamento com biológico, que alguns pacientes perdem o efeito ali do biológico. O paciente começa muito bem, responde super bem, e com o passar dos anos vai vendo que, nossa, está reativando, minha artrite voltou a piorar, ou minha quadra de pele voltou a piorar um pouco. E isso pode acontecer muitas vezes por produção de anticorpo contra a medicação, contra o biológico. Então, às vezes, usar o metotrexate junto, a gente faz isso sim. Tanto às vezes por necessidade mesmo, para a gente ter um quadro articular ou um quadro cutâneo que exija isso, mas muitas vezes para evitar que o paciente crie anticorpos contra a medicação, contra o biológico, e a gente conseguir usar por mais tempo aí o mesmo biológico nesse paciente. Entendi. E tem que fazer exames periódicos igual ao metotrexate também? Todo mês? Igual, a gente sempre faz, a cada 3, 4 meses aí, avaliação de fígado, né, de rim, o hemograma, para ver anemias, essas coisas, anemia, plaquetemia, né? Tá, ataca também fígado, rim? Olha, muito, muito, muito menos do que o metotrexate, tá? Então, o que que acontece? Quem tem a psoríase e a artrite psoriásica, enfim, são pacientes que têm outras manifestações associadas. São pacientes que têm síndrome metabólica, né? Muitas vezes obesidade junto, diabetes, dislipidemia, né? Aumento de colesterol e triglicérides. É muito comum ver paciente com psoríase com gordura no fígado, tá? Então, a gordura no fígado, ela agride o fígado também. Então, eu tenho pacientes com gordura no fígado que tem aumento, né, de TGO, de TGP, que são as enzimas de fígado, e isso às vezes limita o nosso tratamento, porque você vai entrar com metotrexate, que é um medicamento que é metabolizado pelo fígado. Ele pode aumentar TGO, TGP, e se o paciente já tem, né, a síndrome metabólica com gordura no fígado, uma coisa soma a outra e às vezes a gente tem que diminuir dose ou trocar medicação, né? O biológico, por ser um anticorpo uma terapia muito alvo, a gente não vê com tanta frequência ele aumentar a enzima de fígado, né? Ele é um anticorpo, né? Não é igual o metotrexate que tem essa metabolização no fígado. Mas a gente tem que fazer periodicamente esses exames. Mas no caso dos pacientes com psoríase, eu vejo muito mais a alteração de fígado pela própria síndrome metabólica, gordura no fígado e pelos medicamentos como metotrexate, por exemplo. Entendi. Deixa eu ver se tem mais alguma. Aqui a Marisete, ela ainda está com uma dúvida. Quem faz o IGRA tem que fazer o PPD? Tem, né? No caso, primeiro você faz o Então, às vezes PPD. não. Às vezes a gente pode fazer ou um ou outro, tá? Tem lugares que tem mais acesso, um acesso melhor ao IGRA e o paciente faz direto o IGRA, né? Tem lugares que, por exemplo, se o paciente tem esses programas de apoio dos biológicos, tem lugar que tem um acesso mais facilitado ali ao IGRA, que é um exame caro, né? Ele custa bem caro para fazer particular, mas pode ser ou ele ou o PPD, não tem necessidade de Ele é ter os dois. aplicado também ou não? Oi? Ele é aplicado também, que nem o Ele é um PPD? exame de sangue, Ah, exame de uma sangue, coleta de entendi. sangue. É um exame, assim, muito mais simples, né? Você não é igual ao PPD, que tem que aplicar a toxina, voltar para ler, né? Aí tem toda essa interpretação do resultado. O IGRA é uma coleta de sangue, não tem aí, né? Às vezes pelo SUS não consegue fazer, mas às vezes o laboratório de apoio pode fornecer algum voucher, alguma senha que o paciente possa ter acesso sem custo. Ou fazer particular, se é uma necessidade, como esse caso que você contou, que talvez valesse a pena, né? Entendi, entendi. Eu não sabia disso também, isso aí É já ajuda interessante, bastante. legal. Porque Um caminho. aqueles já, como eu faço no meu caso pelo SUS, eles já falam já pelo PPD, né, que tem gratuito para, né, Sim, então, não, e o raio-x do pulmão, né, é. que eu É que fiz assim, também. como o seu provavelmente seu raio-x de tórax, se você já mostrou o resultado, às vezes está tudo normal, já fica por isso mesmo. Mas eu já peguei casos que tem alteração no raio-x de tórax e eu vou precisar complementar aquele exame de imagem. Não estou satisfeita só com o raio-x de tórax. Tem alguma alteração que eu preciso
tomografar esse paciente, ver o que está acontecendo ali e para definir, né, o que caminho que eu vou tomar. Entendi. E no caso aqui, tem gente que toma imunobiológico e continua com muitas dores. É normal? Não, né? A gente tem que avaliar quanto tempo está usando esse imunobiológico, se a causa da dor desse paciente é pela inflamação da doença, igual eu comentei ali atrás, tem paciente que tem artrite da psoríase e que tem fibromialgia também, né? Então, esse paciente vai ser muito mais subjetivo a avaliação. Aí eu vou ter que lançar muito de prova inflamatória, um exame físico muito bem minucioso, muito bem feito, porque se o paciente está com dor, mesmo sem ter nenhuma artrite no exame físico, né, está com provas de inflamação negativas, o quadro de pele está estável, está quieto, me leva a ter que esse paciente está em remissão da doença, não está evoluindo com nenhuma sequela, nenhuma inflamação, mas está se queixando de dor, o que está causando a dor? Pode ser uma síndrome dolorosa crônica? Pode. E aí ele vai ter que lançar mão aí de terapias, né, atividade física, todas aquelas mudanças comportamentais que a gente falou lá atrás, né? Então, assim, às vezes o que tem que ser bem avaliado é qual o motivo da dor desse paciente. Ah, não, realmente, tá reativada a artrite, tá com quadro de coluna ali, uma sacileite, não tá respondendo ao biológico, tem que trocar a terapia, tem que mudar o tratamento, né, para avaliar a melhora desse paciente. E tem pacientes que falham a biológico sim, né? Tem paciente que já usou 3 biológicos diferentes, está indo para o quarto. Então, isso pode acontecer. Nesses casos, muitas vezes são pacientes com doença de longa evolução, ou pacientes que talvez tiveram um diagnóstico tardio, que podem ter um prognóstico um pouquinho pior, né? Então, a gente percebe, é muito importante o diagnóstico precoce, porque até o tratamento, a gente vê que a gente responde melhor ao tratamento convencional, muitas vezes, não precisa nem progredir a biológico. Mas tem os casos que são que é uma falha atrás da outra. Porque pela doença do paciente, aquele paciente em questão tem uma doença mais agressiva, né? E a gente falha. Então, tudo tem que ser levado em consideração. Se o paciente está com dor porque a doença voltou a inflamar, tem que progredir o tratamento desse paciente. Agora, todos os sinais estão falando que está tudo bem, ele está com dor, a gente tem que investigar outros motivos da dor desse paciente, né? Se é fibromialgia, ou às vezes alguma lesão mecânica, né? Uma tendinite ali, que não é por causa da própria doença, e tratar pontualmente aí o que tiver de outros diagnósticos nesse paciente. Entendi. Doutora, acho que já deu uma hora, né? Já, eu tô perdendo. Aqui eu não vejo o reloginho ali, você tá tomando conta. Passou rápido, mas eu queria agradecer imensamente. Respondeu todas as minhas dúvidas As suas dúvidas principalmente estão respondidas, Letícia? Não, estão todas respondidas, tirei todas, descobri coisas novas, Ah, que né? bom. Agradecer pelo carinho, pela dedicação, tá? Agradecer a Clínica Vivência pelo Ah, convite, que mais legal. uma vez. Muito importante que vocês estão fazendo, ajudando bastante, tirando a dúvida, né? Porque às vezes a gente vai no médico, a gente está tão ansioso, chega lá a gente esquece tudo, né? Eu Eu falo, a sei gente tem que bem anotar. como é. E A gente tem vocês que às anotar. vezes chegam no médico, eu percebo muito isso. Esses dias eu atendi uma paciente que falava, toda vez que ela me perguntar uma coisa, ela fala, ai, doutora, é uma pergunta boba. Eu falo, gente, não tem pergunta boba, né? Você é o paciente, você que está sendo tratado, as suas dúvidas são as mais importantes, né? Então, muitas vezes eu percebo que às vezes o paciente chega no consultório, parece que ele está num ambiente hostil, ele tem timidez de perguntar, de tirar as dúvidas, né? Mas eu acho que não pode existir isso. E num Não. espaço como esse, se eu conseguir tirar Coisa dúvida, boa, né? É tanta dor, é mancha aqui, é dor ali, é coça é, aqui, inflama aqui. A gente fica às vezes até meio doido, fala, será que é sim, coisa você da minha acaba cabeça? priorizando, né, o que questionar e É, acaba passando muita coisa. tem problemas emocionais, aí junta tudo. Eu falo assim, a gente fica até meio assim, vai que eu vou falar besteira, né? Mas aí a Não, gente vai aprendendo com o tempo que não, que a psoríase, ela tem esses
presentinho aí que manda pra gente de vez em quando, né? E aí a gente vai sim, descobrindo que tem que falar com o médico sim, que pode tem. ser sim, né? Então eu falo, anota, você sentiu isso, anota, aconteceu isso, É. anota, porque a gente pinta essas dúvidas, né? Mas eu quero agradecer de coração, Eu que tá? agradeço. Tem um, né, a psoríase é uma doença muito complexa, então tem que tirar dúvida, não pode ter essa vergonha, né, ou timidez na hora de ir no consultório, tem que tirar sim. E a gente está à Adorei. Minha disposição, primeira live. eu que agradeço, viu, sua presença, foi super legal. E vamos fazer outras aí, né? Quem Vamos, sabe? sim, vamos tirar a dúvida aí do pessoal e foi bem esclarecedor. Que bom, Agradeço. Letícia, eu que agradeço, viu? Muito obrigada de coração. E agradecer a todos que participaram e fizeram suas perguntas. Espero que a gente pôde ter Legal, ajudado. com E vai ficar certeza. salvo, né? Nós vamos Vai, eu vou salvar. salvar. Aliás, eu vou ver aqui como é que faz. Se eu errar isso aqui, gente, do céu, eu vou tirar meu couro lá, naquela clínica. Minha amiga Ângela, que entrou lá da Bahia. Isso Ai, aí, que gente. Pessoal do legal. Nordeste, muito lá, é bem precário os médicos para É, ajudar, irem. Tem bastante gente de lá. Preciso fazer uma live com alguns médicos de lá é também, porque, verdade. Eu olha, até não é. ia comentar isso, né? Você está sofrendo no estado, no SUS do estado de São Paulo, que é um SUS que funciona. Funciona o SUS É, daqui do estado de São Paulo, né? Às vezes imagina, é não é muito precário mesmo. não é Mas fácil. vamos torcer, né, para as coisas aos poucos melhorarem e as pessoas terem mais acesso à informação, a tratamento, né? Eu acho que isso é o mais importante. Mudar vidas Isso mesmo. é importante mesmo. É muito importante todos terem acesso, saber que tem medicação sim, que tem Sim, tratamento sim, entendeu? Que nós temos direito, tem os médicos aqui de prontidão para é ajudar, verdade. né? Então, é só a informação seguir, né? É isso aí. A informação, na verdade, chegar para quem precisa, né? Porque às vezes A essa gente é a tem que, dificuldade. a gente tem que Exatamente. passar isso. Não. Tá Obrigada, joia, doutora. Letícia. Muito obrigada. Boa noite aí. Boa noite a todos. Obrigada pela Nós audiência vamos de tentar todos. salvar aqui, né? Vamos Vou ver se a gente deixa salvar. assim, Tá tá bom. bom? Beijo. Tchau, tchau.